Cientistas gravaram um GIF no DNA de uma bactéria. Embora essa frase pareça ter saído diretamente de alguma ficção científica, é na verdade de um estudo publicado na revista Nature em 2017. A ideia de inserir informações no DNA de organismos não é nova. Até o próprio livro Guerra e Paz, escrito por Tolstói, com impressionantes 587.287 palavras, já foi guardado no genoma. Para entender melhor sobre como cientistas fizeram o GIF parar dentro de bactérias Escherichia coli, precisamos antes falar sobre dois conceitos. O DNA é, antes de tudo, responsável por guardar todas as informações. Ele é menor que um pendrive, mas sua capacidade de armazenamento supera a de qualquer computador. Porém, ao invés de usar sequências feitas de 0 e 1, como os computadores fazem, nosso corpo usa as letrinhas A, G, T e C. E o DNA é tão poderoso que 1 grama dele possui por volta de 700 terabytes, ou seja, você poderia gravar cerca de 700 mil cópias de Shrek 2 dentro desse espaço. Outro ponto-chave que precisamos falar é exatamente sobre o sistema de defesa viral das bactérias. Quando uma ameaça entra em seu organismo, essas bactérias cortam uma parte do DNA do invasor e colam no seu próprio DNA, tendo uma espécie de ficha criminal sobre o agressor para juntar informações que podem protegê-las de ataques futuros. Essa espécie de cópia e cola genético é conhecida como CRISPR, e cientistas atualmente usam dessa ferramenta para editar partes específicas dentro do DNA. No entanto, essas duas únicas informações não explicam como um GIF foi parar dentro do genoma de uma bactéria viva, não é? Então, vamos lá. Utilizando o que foi considerado o primeiro GIF da história, The Horse in Motion, os pesquisadores quebraram essa sequência de quadros de imagens em pixels, aqueles pequenos pontinhos de cor. Como esses pixels são codificados por sequências de 0 e 1, os cientistas converteram cada pixel em uma determinada sequência de DNA. Ou seja, é como se cada 0 tivesse sido substituído por uma ligação GC e cada 1 por uma ligação AT. Depois de converterem tudo isso em DNA, cada sequência foi marcada de forma específica, para não perder a ordem. Com tudo isso pronto, foram feitos pequenos buraquinhos nas bactérias para inserir as fileiras do nosso GIF, que logo em seguida foram devidamente guardados no material genético de diferentes Escherichia coli, com o uso da ferramenta CRISPR. Ou seja, isso quer dizer, cada pedacinho do GIF foi espalhado entre várias células entre mais de uma bactéria. Portanto, a bactéria não poderia ver um filminho por inteiro, no máximo, um bloquinho do GIF. Enfim, para saber se a operação tinha dado certo, os pesquisadores sequenciaram todo o DNA das bactérias e, com a ajuda de um computador, selecionaram apenas as partes relacionadas ao GIF, sinalizadas pelos marcadores, que foram convertidas novamente em um código contendo sequências de 0 e 1. Assim, eles conseguiram reproduzir o GIF a partir do genoma dessas Escherichia coli com 90% de precisão. Essa é a comparação do GIF original em relação ao que foi extraído do material genético da bactéria. E o melhor de tudo, as bactérias não foram machucadas durante o processo e continuaram se reproduzindo lindamente. Agora você deve estar se perguntando, mas por que fizeram tudo isso? Qual a relevância desse vídeo? Bem, essa descoberta não quer dizer que em pouco tempo você estará guardando o álbum da família dentro do genoma de qualquer organismo vivo. Mas, sim, segundo o pesquisador Jeff Nival, o objetivo é achar um meio de codificar o que está acontecendo com a própria célula e o ambiente ao redor, de forma que essas informações sejam escritas dentro do próprio DNA. Testar a capacidade do organismo de codificar um vídeo é importante porque, assim como uma célula produzindo relatório de seu funcionamento, o GIF é uma informação complexa a ser armazenada em que é importante seguir uma sequência temporal, o que também é essencial para traçar mudanças que ocorrem no ambiente celular ao decorrer do tempo. Estas são as referências que foram utilizadas na produção desse vídeo. As demais informações sobre o direito da imagem e fontes adicionais não usadas na produção do vídeo estarão disponíveis logo abaixo na descrição.